Alô, galera, sou mais Edu. Estamos aqui hoje com o aluno Leiverson Teodoro. Ele foi aprovado no Enem de 2018 e nós trouxemos ele aqui para dar algumas dicas para você que está começando a estudar, vai enfrentar um ano aí de preparação, tá? Leiverson, tudo bem contigo? Tudo. Fala um pouquinho sobre você, sobre qual a posição que você atingiu aí nessa aprovação do Enem, como foi a tua trajetória. Eu fiz o Enem de 2018, eu optei por estudar por cursos online e por conta própria, e eu consegui com a minha nota passar em Engenharia Aeroespacial na UFMG e também um primeiro lugar em Medicina na Univasso. Minha preparação foi principalmente por cursos online e tendo uma orientação online e estudando por conta própria, o que foi muito bom porque eu tinha um horário muito flexível para fazer outras coisas enquanto estudava. Legal. E você usou algum método, alguma forma diferente? Como foi a sua preparação, Leiverson? Eu optei por... Eu já tinha alguns materiais que eu consegui, através de doação de biblioteca, para estudar por conta própria. Livros de ensino médio, alguns livros de preparatório, cursinhos preparatórios. Então, eu estava utilizando tanto eles, quanto também uma orientação online, com curso online. O curso online era só para eu saber qual a grade que eu teria que seguir para completar todo o conteúdo que eu precisava estudar para o Enem. Isso é muito importante quando você está estudando por conta própria. É verdade. Porque você precisa de alguém para te orientar, para você não perder tempo, para você não desfocar. Quando você tem essa orientação vindo online, uma orientação de qualidade, você perde muito menos tempo do que estudando somente por conta própria, o que é algo muito difícil. E se a pessoa não tiver a cabeça muito no lugar, a chance dela, em um certo momento, desvirtuar do projeto inicial dela é muito alta. Quando você já segue fielmente um cursinho, a chance de acontecer é muito menor. É verdade. É o empurrãozinho que a gente precisa, né? Exatamente. Nos momentos difíceis, de fraqueza, né? Exatamente. E quais as maiores dificuldades que você lembra ter enfrentado nesse período? Cara, o mais difícil é em relação à motivação. Você tem que sempre se manter motivado, você tem que sempre ter alguém para te guiar, para fazer a coisa certa, para não estudar matérias que não são tão relevantes. Quando você tem contato com um professor para saber direcionar melhor o que vai cair no Enem, você tem uma orientação decente sobre quais são os tópicos mais relevantes, do que você tem que aprender e do que não é tão importante assim, para ter maior consistência na hora de fazer a prova, isso te ajuda muito a ganhar tempo. E uma das maiores dificuldades de um aluno que estuda sozinho, especialmente quando ele já estuda há muito tempo, é a motivação. Chega no início, ele está muito motivado, aguenta estudar muito tempo, só que depois ele vê que começa a dificultar as matérias, pega muita matéria que ele não sabe, e que começa a desmotivar ele, porque ele está indo ruim em tudo. E se ele entrar nesse ciclo de achar que não está rendendo mais, ele vai desmotivando. Neste momento, o que é interessante é você ter tanto um curso online para te orientar corretamente, que você está no caminho correto para continuar estudando, como também utilizar algumas estratégias, como ver filmes, livros, até mesmo jogos, que conta alguma história de superação, alguma história de dificuldade, isso acaba te motivando. Além de ampliar sua bagagem cultural na hora que for fazer alguma redação, algo do gênero. É isso mesmo. E você falou num ponto muito importante, né, Leiverson? O peso que cada disciplina tem, né? E não apenas isso. As matérias dentro de cada disciplina que tem uma relevância maior. Sim. Nós não podemos estudar de qualquer forma. Existem matérias que são mais relevantes que outras. Então, elas merecem uma atenção maior, merecem uma dedicação maior, né, de tempo e de esforço. E outras você vai estudar sim, mas não com tanta dedicação, né? Exatamente. Até porque o teu tempo é muito curto. A gente não vive apenas para estudar, né? Se fosse assim, seria ótimo, né? Mas existem outras tarefas ao longo do dia. Então, é muito importante você saber selecionar as matérias mais relevantes, dedicar tempo, esforço a elas e as demais matérias você vai estudar com um pouco mais de flexibilidade. Legal, isso é uma boa dica, hein? Quando você está estudando por conta própria, você vai precisar de alguém para te guiar. E você vai ter que ser fiel a esse alguém. Então, você tem que aprender a ser fiel tanto aos seus professores, quanto também ao conteúdo que eles fornecem. Então, você tem que ser fiel tanto à aula deles, quanto ao material que eles fornecem. Apenas segue o que eles sabem, porque eles são experientes do que eu estou falando. Nos meus últimos meses de preparação, eu tive contato com os professores de Sou Mais Edu, o que me ajudou bastante a tirar certas dúvidas bem específicas. As aulas eram muito boas, muito completas, eram muito bem detalhadas, o que me ajudou tanto na hora de revisar parte do conteúdo que eu precisava revisar, como também tirar dúvida com os professores, são muito bem treinados, conhecem muito da prova.
o que me deu uma base, uma confiança muito boa para o dia da prova, por todos os 2 dias. E isso foi um diferencial de eu ter tido contato com eles e ter ido mais confiante fazer as 2 provas, os 2 dias de prova, na verdade. E um dos maiores obstáculos a enfrentar também é o desânimo de vez em quando. E às vezes ter contato com as professores, tirar algumas dúvidas, pode te dar uma animada. Outra coisa também é, como dito anteriormente, você ter um acesso cultural a coisas que podem te motivar, seja através de livros, de filmes, de jogos, de séries. Isso vai te dar tanto uma bagagem cultural, que pode ser útil na redação, quanto também um motivacional. Existem inúmeros filmes de superação, inúmeros jogos. Jogos, na verdade, se tratam muito disso, aquele ciclo do herói, que o herói está vendo normalidade, acontece algum problema, ele tem que resolver esse problema. Então tem todo esse conflito que ele tem que resolver. Isso, na forma que é desenvolvida, a interação que você tem com isso acaba te motivando. Então você tendo contato com esse tipo de cultura constantemente vai te dar uma motivação, uma carga constante para continuar estudando. Quando a pessoa fica só por conta de estudar e foca apenas nos resultados dela, dando problema, ele esquece que em algum momento vai rolar uma superação. E se ela focar principalmente no problema, ela vai desanimar. Por isso que é interessante você ter esse apoio e essa bagagem cultural extra para ir te motivando no longo prazo. Até porque a vida ela é assim, né? Isso não se limita apenas a uma prova de Enem, né? Ou a um momento histórico da tua vida. Ao longo da vida você vai precisar superar diversos obstáculos, né? Exatamente. E através desses obstáculos que agora você está enfrentando, você já vai ser forjado para outros ainda maiores no futuro, né? Na tua vida profissional, sentimental, enfim, vários outros campos, né? E vem cá, Leiverson, dá uma dica para o aluno que vai começar aqui. Ele vai, em breve, enfrentar essa grande batalha que é essa prova do Enem, né? Ou dos vestibulares. Qual foi a sua estratégia para fazer a prova, para marcar o X? O Enem, você não pode focar apenas no conteúdo sem estudar para a prova, mas sem estudar a prova. Como funciona a prova, como ela é calculada, como eles vão avaliar você. E o TRI, ele basicamente busca um aluno consistente. Ele não quer um gênio, ele não quer um cara que acessa as questões mais difíceis. Ele quer um aluno que seja consistente nas respostas. Certo. Então, quando você vai preparar e estudar, o que você mais vai buscar é consistência no que você faz. Como é que eu pensei em fazer isso? Quando eu fazia simulados ou até mesmo as provas antigas, eu buscava em responder apenas o que eu sabia. O que eu não sabia eu deixava em branco e o que eu errava eu descontava um acerto meu. Basicamente eu estava simulando a CESP no próprio Enem. Certo. Que a CESP também faz isso para buscar consistência na resposta do candidato. Quando você faz isso, você passa a ter mais confiança e o TRI costuma jogar sua nota para cima. Então, é um treinamento que no longo prazo você vai achar muito difícil, especialmente no começo, que você não vai chutar, você vai ter que ter muita certeza no que está respondendo. Então, em relação, especialmente se você estiver competindo com alguém em algum ranking, sua nota vai ser muito baixa em relação a eles, no início. Certo. Só que quando aplica o TRI em cima disso, você vê que a diferença se torna muito pequena. E no longo prazo, quando você for fazer a prova, você não vai precisar acertar absurdos para passar em medicina, para passar no que você almeja. Às vezes fazer um esforço menor, mas tendo maior consistência, sua nota é jogada para cima, isso vai passar mais cedo. E então, você tem que para a prova. Ô, Leiverson, o que você chama de consistência? Explica aqui para o aluno o que você chama de ter consistência. É que o Enem, ele avalia você da seguinte forma. Se você erra as questões fáceis e acerta as difíceis, ele vai entender que você chutou. Consequentemente, a sua nota no TRI vai ser menor. Já que ele pensar, se ele chutou, quer dizer que ele não sabia, então ele errou essas difíceis. Agora, se acontece ao contrário, você foca seu esforço nas mais fáceis, em acertar elas, e não se preocupa tanto com as difíceis, larga ela para resolver depois, sua nota vai ser jogada para cima. Porque o TRI vai entender da seguinte forma. Esse aluno ele sabe as matérias fáceis, sabe as medianas, e as difíceis ele errou. Então ele estudou para a matéria, ele sabe dominar bem esse conteúdo. E, consequentemente, sua nota vai ser maior. Mesmo você não se comparando ao gênio da sua sala, não tendo o mesmo conhecimento em matemática, em biologia, em química, entende? Porque sempre tem esse tipo de cara. E você vai ter uma nota semelhante ou até maior que a dele, por conta de ter se preocupado em acertar o que vale a pena. Justamente. Então, é muito importante que o aluno entenda como funciona esse cálculo, né? Exatamente. Porque não adianta ele chegar na prova e falar assim, eu vou começar pelas difíceis, o que eu não souber eu vou chutar e depois eu vou fazer as fáceis. Não, né? Existe uma estratégia em cima desse cálculo,
né? Isso precisa ser levado em consideração, ok? Então vamos lá. Qual é a ordem que você seguiu para fazer a prova? Você pode dar algum conselho em relação a isso? Momento da prova, por onde começar, por onde terminar? Dá uma dica aí. No Enem, ele é aplicado em 2 dias. E cada dia é um conteúdo diferente. Certo. No primeiro dia vai cair linguagens, humanas e redação. Pessoalmente, eu fico muito tenso quanto ao início da prova, então eu não gosto de pegar redação de primeira. Eu vou para a língua estrangeira, que eu já tenho um maior domínio, então para mim é bem tranquilo. E para você tirar nota boa em linguagens, você só consegue se gabaritar a língua estrangeira. Língua estrangeira é uma mão na roda, porque você vai ter sempre 5 questões. Desde o primeiro Enem, da reformação dele em 2009, foi sempre 5 questões de língua estrangeira. Se você treina a gabaritar elas, você já garante uma nota boa em linguagens. Porque no resto, você só tem que ser consistente, porque sua nota em linguagens vai disparar. Certo. Em linguagens é muito comum você ver alunos que têm uma diferença de acerto de 4, 5 acertos e a nota é praticamente a mesma. Isso é muito comum, isso acontece porque um deles gabaritou linguagens e o outro não. Linguagens, de fato, faz a nota disparar. Certo. E após resolver língua estrangeira, eu recomendo fazer redação e preocupar em fazer ela o melhor jeito possível, com calma, fazendo um rascunho, terminou um parágrafo, revisa os erros gramaticais, revisa tudo, se ele está bem colocado, se ele pode ser otimizado, antes de passar limpo. O bom disso é que você ainda está com a mente fresca, né? Se você deixar a redação para o final da prova, você já está com a mente cansada e para você ter a sua criatividade ou a sua redação bem elaborada, fica um pouco mais complicado, não é? Exatamente. Então, o bom é você já, antes de tentar resolver todas as questões, você já resolver a sua redação, fazer ela com calma, com clareza, para então dar o passo de iniciar ali as questões, né? Exatamente. E na redação, existe uma coisa que é meio mito, que você não pode citar coisas que caiu, por exemplo, na matéria de linguagens ou de humanas. Você pode, você só não pode prender unicamente essa citação. Igual, por exemplo, em 2018, na redação de 2018, eu cheguei a citar 1984, George Orwell, citei Revolução dos Bichos, citei Admirável Mundo Novo. Então, quando você tem complementares a uma citação que aconteceu, que foi em 1984, que caiu, não lembro se foi em língua estrangeira ou se foi em humanas, houve uma citação nesse livro, e eu citei ele na redação, porque eu fiz a redação antes, e mesmo assim minha redação foi boa, que eu tirei 940. Você pode sim citar o que caiu na prova, certo, mas só não pode depender unicamente dessa citação. Você tem que complementar ela com outras informações. Sim. Se você fizer isso, está perfeito, não há nenhum problema. E já que a gente, né, entrou nesse assunto redação, você poderia dar algumas dicas de uma redação que atinja uma nota alta como essa que você atingiu? A redação, se você visa tirar 1000, você tem que saber o que vai tirar ponto de você. Então, o melhor método de estar para a redação é aprender a corrigi-la. Quando você tiver algum contato com o professor e ele corrigir sua redação, tenta olhar o que ele avaliou. Normalmente o professor costuma colocar marcações do que você errou, os erros gramaticais e tudo mais. Você estuda aquilo, sempre quando você errar, você vai pegar e estudar que você errou. Sempre faz esse processo. E tenta aprender a corrigir suas próprias redações. Como é que você vai fazer isso? Depois dela pronta? Não. Você vai fazer o rascunho dela, você vai pegar, corrigir os erros gramaticais, as frases não ficaram boas, você vai refazer elas e depois você vai passar limpo. No início, você não vai ter uma visão tão boa e você vai errar muito ainda, mesmo fazendo todo esse processo. Mas no longo prazo, vendo o seu professor corrigindo o que já passou por sua correção antes, sua visão vai ampliar. Isso. Você vai identificar mais erros, consequentemente, sua margem de erro vai reduzindo. Quando você for fazer a prova do Enem, a sua margem de erro vai ser tão pequena que a sua variação de nota não vai ser tão grande. Você vai ter maior consistência na hora de resolver ela. Igual no meu caso, como eu tirei 940, isso implica que um corretor me deu 960 e o outro 920. E eu fiquei com essa média. Certo. E isso nós podemos até estender para a questão dos estudos, né? Exato. Porque ao longo dos estudos você vai precisar fazer muitos exercícios, porque são os exercícios que consolidam o seu conhecimento. Não adianta você ficar só em teoria e não fazer exercício, não é? Perfeito. Então, ao longo dos exercícios que você vai realizando, né, nesse período de estudos, é muito importante você pegar aqueles que você errou, né, ou que você não sabia e nem sequer respondeu,
e buscar o conhecimento em cima de todos esses exercícios não respondidos ou respondidos de forma errada. Não é isso? Exato. Porque numa próxima vez que você se deparar com ele, você já vai ter condições de resolver eles, né? Então, a mesma técnica usada ali para aprimorar a tua redação, você também aplica aos exercícios, né? E dependendo da matéria, você vai ter que usar estratégias diferentes. Como, por exemplo, se você pegar a matéria de linguagens e humanas, você não tem que marcar a resposta que você considera correta, mas sim responder por que as outras estão erradas. Aplica uma engenharia reversa em cima disso. No início é muito trabalhoso, porque você sabe muito pouco, você vai ter que aprender muita coisa. Sim. Mas isso, no longo prazo, você sempre tem que pensar no longo prazo, nunca no curto prazo, quando se trata de Enem. Especialmente quando você visa algo muito difícil de conseguir como medicina. Você não vai pensar apenas em 1 ano, em 6 meses. Sim. Sabe, você tem que pensar em talvez mais. E se você seguir a estratégia correta, mais cedo ou mais tarde você vai passar, talvez antes do prazo que você colocou. Mas nunca pense no curto prazo. E quando se tratando de questões interpretativas, que vai buscar alguma informação, seja na linguagem humanas, até algumas em biológica e química, você não tem que responder apenas a correta, mas sim porque o resto está errado. Certo. Se você responde isso, você não está respondendo apenas uma questão na prática, você está respondendo umas 5. Então isso te dá uma bagagem muito maior e muito mais rápido do que apenas respondendo o que você considera correto e passando para a próxima. Você consegue extrair muito mais conhecimento de uma questão assim do que respondendo ela de forma exata. Em matemática, por exemplo, já não tem dessa. Matemática vai resolver o exercício e vai chegar numa resposta única. Sim. Perfeito, você já chegou na resposta. O que você pode fazer, talvez treinar em matemática, é encontrar outros métodos de resolver uma questão. Sim. Alguns métodos mais fáceis, mais otimizados. E normalmente professores de matemática sabem esses métodos, conhecem esses métodos. Você pode conversar com eles para avaliar seu método, se é bom e se existem outros. Às vezes, quando eu faço uma questão de matemática, eu não tenho certeza, eu achei muito fácil, o que acontece muito em matemática especialmente, eu pego, resolvo ela de segunda maneira para ver se chega no mesmo resultado. Se chegou, quer dizer que eu resolvi certo. Isso acontece muito de a pessoa resolver uma questão fácil, achar muito fácil e ficar preso nela, por não ter confiança. Sim. Se você resolver de um modo e você não está confiante com aquela resposta, faz de outro modo. Chegou na mesma resposta, perfeito. Resolveu duas vezes a questão, você não vai demorar muito, que já que é uma questão fácil, em 1 minuto, 1 minuto e pouco você respondeu ela e vai para a próxima. Exatamente. Assim você aprende a ganhar tempo e não ficar confuso com questões muito fáceis. Muito bom, muito bom. E um conselho, né, que eu dou aqui, né, pela experiência que a gente já tem no convívio aí com pessoas que estudam, com professores, enfim. Não vise atingir a nota mínima. Não vá para a prova pensando em atingir nota mínima, né? Você precisa buscar atingir a nota máxima. O que você vai alcançar de nota dentro do espaço ali de notas que vai te trazer a aprovação, vai ser lucro, ok. Tá? Mas não pense em atingir o mínimo para passar, né? Porque quem atinge o mínimo, você já estabeleceu um teto para você. Então, você só vai daqui para baixo, tá? Então, eleve o seu teto, tá? Busque atingir uma nota maior, estude com afinco, né? E você vai conseguir a nota que você tanto espera, né? Exatamente. Tá bom? Então, mais alguma coisa, Leibson? Alguma dica aí, algum conselho que você tem aí para os alunos? Eu acho que para estudar tanto para o Enem quanto qualquer outro concurso, prova, você precisa de 3 coisas. Você tem que colocar 3 coisas em mente. Certo. Você vai precisar de conhecimento, de coragem e de sorte. Você vai precisar de coragem para aguentar estudar um grande período, indeterminado, e tentar absorver o máximo, extrair o máximo possível dele, e se manter confiante, se manter querendo estudar, se manter tirando proveito máximo do que você é capaz. Sim. Durante um longo período. Para isso você precisa de ter coragem de abdicar de certas coisas. Isso. Abdicar de ter preguiça, abdicar de festas, de sair, certas coisas você não vai curtir tanto igual era antes. Você vai ter que ter uma disciplina muito forte e mantê-la durante um longo período. Para que você vai precisar disso? Para adquirir conhecimento, que é o segundo tópico. Conhecimento é necessário para você conseguir passar na prova. Isso é inevitável. inevitável. E você precisa ter conhecimento não só
do que você precisa para fazer a prova, mas também da prova, como é que a prova funciona. Sim. Então, antes de estudar, antes de começar a estudar pro Enem, o conteúdo do Enem, estude o Enem. Como que o Enem funciona? Como é que eles vão me avaliar? Como é que funciona essa prova? Quando você entender isso e já ter uma preparação de como é que você vai estudar para essa prova, que é algo que o curso online já prepara para você, você vai ter um resultado muito melhor, muito melhor. Porque você não vai estar estudando em vão, você não vai estar estudando de uma maneira vaga, apenas aprendendo conhecimento. Você vai estar estudando de uma maneira destinada, de uma maneira focada, para tirar o melhor proveito. E o terceiro tópico, que ele também é relevante, é a sorte. Às vezes acontece você estudar uma coisa e não cair. Você perder muito tempo aprendendo uma coisa que não vai cair. Sabe? Isso é falta de orientação, como também um azar de não ter caído algo que você deu tanto esforço. Às vezes você faz uma redação, mas os argumentos que você usou, o corretor não considerou bom. Os corretores, né, que são dois que avaliam, não consideraram bom. Você acabou tendo uma nota ruim por conta disso. Sua redação merecia talvez uma nota muito maior, mas por eles foram jogados nota baixa. Certo. Igualmente, você pode ter a sorte de sua redação não ter sido tão boa, jogar a nota para cima, como também o TRI, te favorecer, cai muito questão que você sabe responder, especialmente questões mais fáceis, que são mais base da prova, e você acertá-las. Consequentemente, o TRI joga sua nota para cima. Então, a sorte influencia dos dois lados, tanto para te ajudar, quanto para te atrapalhar. Sim, sim. Maravilha. Leverson, nós te agradecemos. Igualmente. Muito obrigado por ter vindo, viu? Fica aí alguns conselhos para você que está entrando nesse processo agora de preparação. Dedicação, esforço, abra mão de alguns passeios, alguns prazeres, porque o prazer maior de passar, né, de ser aprovado na prova e depois poder cursar uma faculdade, depois poder ter um bom emprego, um futuro brilhante, vai ser muito maior, ok? Fica aí o nosso abraço. Valeu!